Existe um nível individual de cada um. Você precisa expressar a sua adoração. É individual. É individual, é individual, é individual. E o que o Senhor quer fazer é individual. Individual. Não é sobre a vida desse que está do seu lado, é contigo, é individual. Então se conecte naquilo que Deus quer fazer com você. Não se acostume com a presença. Gere expectativa de viver algo novo, algo inédito. Não o que você viveu ontem, não o que você viveu há 10 anos atrás, mas existe algo aqui, agora. Uma vez eu disse que o ambiente de intimidade, ele é uma portinha pequenininha, dentro dessa porta grande. Todos vocês entraram por essa porta, mas poucos conseguem acessar a portinha de intimidade. É individual. Lá nessa portinha, passa coração por coração. Passa intenção por intenção. Então, no nível que você tem para dar de adoração ao Senhor, por gentileza, adore a Ele. Você não precisa de uma canção, que você não precisa de um estímulo, mas que o Espírito que habita em você seja suficiente. Chega aqui, chega você, chega Espírito aí. Verdade. Então que o seu Espírito é bom. Deus é maravilhoso. E a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. No dia que você estiver muito mal, saiba que tem uma nova porção de misericórdia te esperando. E a graça do Senhor nos alcança todos os dias. Porque nenhum de nós éramos dignos de ter uma oportunidade. Nenhum de nós. Eu não sei qual é o seu pecado, mas você não era digno de ter uma oportunidade. Nem eu e nem você. Mas a graça, aquela cruz, ela precisa trazer retorno para Jesus. E você é o retorno de Deus. Você é para Jesus o fruto da sua entrega. Talvez você está aqui nessa noite e você tem filhos, e os seus filhos são os seus frutos. E eu quero te dizer que você é o fruto da cruz. Você é o fruto da graça. Você é o fruto do perdão. Você é fruto da misericórdia. Então, quando você rejeita o perdão de Deus, quando você rejeita a graça de Deus, se colocando no lugar de indigno, você está anulando a oportunidade de Jesus colher os seus frutos. Por isso que a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende.
Você já gerou festa nos céus hoje? Ou o orgulho é maior? Não, porque eu tenho 20 anos de crente. Ou você acorda dizendo: Senhor, me perdoa. Eu pensei o que não deveria, eu falei o que não deveria, eu senti o que não deveria, eu fiz o que não deveria. Mas se eu posso gerar festas nos céus, eu quero nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, me arrepender. E que se depender de mim, ó Jesus, que haja festa todos os dias, que eu seja batizado em humildade, para que todos os dias a minha vida gere festas nos céus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Nós estamos na quinta, despertando o avivamento, não é isso? Então nós vamos falar de avivamento, amém? Avivamento não é uma palavra da moda, apesar de expectativa de algo maior. Amém? Diga para essa pessoa que está do seu lado: avivamento é a expectativa. Se você viver na terra desejando viver os seus sonhos pessoais, eu quero te estimular a viver na terra também desejando por um avivamento, que é a expectativa de algo maior da parte de Deus, dos céus para a terra. Uma comunicação da eternidade para a terra. Será que você pode dar um espaço para pensar nisso? Para pensar nas coisas espirituais, para que elas se manifestem nos nossos dias, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação, sobre a nossa vida. Mas antes de vermos algo grande, nós precisamos desejar viver algo individual. Por isso que eu comecei falando que é individual. Eu quero um avivamento, porque eu quero ser avivado. Amém? Atos capítulo 2, o título da Bíblia é A Chegada do Espírito Santo. Aleluia! Quando você está num casamento, você espera a chegada da noiva, não é? Quando você está num grande evento, você espera a chegada daquele que vai ministrar aquele grande evento. Nesse grande evento, o título era A Chegada do Espírito Santo. Daquele que era o centro das atenções. Ele era o artista do dia, do tempo, da época, para aqueles discípulos. Porque nós que somos discípulos do Senhor, nós não temos ídolos, amém? O nosso ídolo é Jesus. Porque não há nada mais gratificante e honroso ter o nosso Salvador como nossa maior referência. E diz assim: o dia de Pentecoste, estavam todos, diga comigo, todos reunidos num só lugar. Diga comigo, num só lugar. De repente veio do céu. Veio da onde? Um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias, diga comigo, cheias, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Aqui está muito alto esse teclado para mim. É aqui ou é aí? Melhor. Da nossa reunião de avivamento. Repita comigo: a grande reunião de avivamento.
pode ser uma grande reunião de avivamento, mas existe alguns avivamento. Existem alguns segredos que faz uma reunião ser uma reunião de avivamento. Quando você sai de casa e vem para o culto, você não vem para qualquer lugar. Apesar de muitos fazer da igreja ponto de encontro, lugar de arrumar namorada. Mas não é para isso que a igreja serve. A igreja é um portal espiritual. Você entra num ambiente espiritual e você coloca a sua vida exposta a um ambiente espiritual. Então, se a sua intenção ela acaba sendo uma intenção fora do propósito, você pega o efeito contrário. Então, essa igreja é uma igreja espiritual. Uma adoração espiritual. Porque você quer se conectar com a noiva de Jesus. Na segunda-feira, e são coisas poderosas que acontecem. Porque existe adoração em casa e existe adoração no culto, no templo. Então você saiu de casa, tremenda quinta-feira, ou veio direto do trabalho, para apresentar um culto. E culto não é encontro para namoro, culto é espiritual. E você deseja adorar o Senhor, e as outras coisas serão acrescentadas. Você veio buscar ao Senhor, e aquilo que te aflige vai ser resolvido em algum momento. Mas agora é hora de cultuar a Deus. E naquela grande reunião, eles não foram lá, a não ser que fosse para esperar algo dos céus. E eu quero te estimular nessa noite. Gere uma expectativa aí agora no seu coração, para que algo do céu apareça para você hoje, para que o novo do Senhor venha sobre a sua vida nessa noite. Então, naquela grande reunião de avivamento, eles tiveram que também praticar uma grande espera. Palmas para o André, gente. Aquela grande reunião precisou-se praticar uma grande espera. Uma grande espera. E talvez você está aqui nessa noite decidido a não esperar mais por aquilo que o Senhor mandou você esperar. Então, se você é alguém que não deseja esperar, você acaba dificultando o que está prestes a acontecer na grande reunião de avivamento. E eu anotei alguns pontos aqui importantes que antes da descida do Espírito Santo, Jesus alinhou aqueles que deveriam esperar. E o Senhor nessa noite, Ele quer alinhar você. Você que sentou aqui nessa cadeira e você está me ouvindo, você que está me ouvindo pelo YouTube, o Senhor quer alinhar você. O Senhor quer alinhar o seu coração. O Senhor quer preparar você para que você tenha condições de esperar. O Senhor foi atrás de você te buscar, Rian. Você faz parte da ação de Jesus com aqueles que foram no caminho de Emaús. Eles desistiram de esperar, mas Jesus sabia que tinha uma grande reunião preparada, uma grande reunião de avivamento, e Ele sabia quem deveria estar presente nessa reunião, e Ele mesmo decide buscar para alinhar. E Ele mesmo decide visitar corações e aprumar pensamentos, todo o contexto de vida, para que esse alguém pudesse esperar.
E talvez você está aqui nessa noite, está muito difícil para você. E o Senhor te diz, não está difícil não, é alinhamento. Alinhamento machuca, alinhamento dói. Mas é porque o Senhor já preparou uma reunião e você não pode faltar. O Senhor já estabeleceu uma data para a descida de um novo avivamento. E você não pode ficar de fora do que... Então, antes dele chegar na reunião, ele visita aqueles discípulos que estavam fora do ambiente da descida do Espírito Santo. Então, se prepare para assistir com os seus olhos Deus resgatar muitos perdidos nesses dias. O Senhor vai resgatar muitos perdidos. Aqueles que estão perdidos há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. O Senhor vai resgatar para que haja um derramado Espírito. E esses que se afastaram fazem parte da... Está aliando esses nomes que estão perdidos hoje e eles voltarão. É uma obra do Espírito. É um trabalho do Espírito. Porque gerar arrependimento, só quem faz isso é o Espírito. Quem gera saudade da eternidade, só quem pode fazer isso com o homem é o Espírito. Só quem pode chegar no homem e falar: me entrega o teu pecado como oferta, que eu derramo a minha glória. Só quem pode. É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Pode transformar o coração de pedra em carne. Só o Senhor pode tirar o orgulho do homem e colocar humildade. Só o Senhor pode gerar fome e sede de algo que é invisível, não vemos. Só o Espírito pode fazer isso. Só o Espírito pode colocar em você uma autoridade. Só o Espírito pode colocar em você uma intrepidez. Só Ele pode. Você pode fazer treinamento. Se Ele não vier, mas se Ele não te visitar, mas se Ele não te convidar, nada acontece. Então, se você está aí, você está queimando com esse recado, com essa notícia, Ele vai te pegar hoje aí. Ele vai te pegar agora. Vai, Espírito, brilha. Vai, Espírito, e faz aquilo que só você sabe fazer. Esse é o teu momento. Vai, Espírito, vem como um vento impetuoso. Libera o barulho dos céus. Libera o barulho dos céus. Se você está queimando, sinaliza. Sinaliza. Diga para Ele: me pega aqui. Se você quer, pega. Pega Ele, pega Ele. Pega essa presença que desceu aqui, pega. Hoje tu vai reagir de forma diferente.
fogo vai te consumir. Tu não vai conseguir ficar parado nessa cadeira me olhando, não. Mais, Espírito, mais. Aumenta a temperatura, vai. Mais. Mais fogo. Mais fogo aqui no estômago, aqui, ó. Mais fogo. Tá subindo pro coração. Mais. Seja batizado nessa noite. Seja renovado nas línguas dos anjos. Fale em línguas. Fale em línguas dos anjos. Se o diabo chegar aí para te acusar, solta uma rajada de fogo. A unção que despedaça jugo. A unção que despedaça. Correntes sejam despedaçadas agora. Agora. Como é bom o ambiente da tua presença. Que bom que você veio, Espírito. Toda amargura sai desse ambiente. Solta os corações. Amargura, ódio, sai desse lugar. Espírito de enfermidade, espírito de morte, sai desse ambiente. Seja despedaçado pelo fogo do Espírito. Vem com o teu fogo, Espírito, vem, vento impetuoso, vem. Carvalho, entra, por favor. Eu estou fazendo o meu culto, faça o seu. Continua. Carvalho, Brenda e Gabriela, pega lá no Rian. Aumenta a temperatura, Espírito. Satanás não resiste o ambiente da tua glória. Sai desse lugar com todas as suas correntes, com os seus cadeados inquebráveis. O Deus Todo-Poderoso quebra hoje. Quebra. Aquele que quebra o arco e corta a lança está aqui. Vamos abrir os portais. Agora vamos entrar, é tudo nosso.
Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Todo-Poderoso, quem impedirá? Aquele que pode operar infinitamente mais do que pedimos, Ele está aqui. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá o agir do Senhor? Quem impedirá? Quem impedirá quando Deus quer agir? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Aonde está aquele que pode impedir o braço forte do Senhor? Nem principado, nem demônios, nem potestade, nem hostes espirituais da maldade. Ninguém pode impedir o braço forte do Senhor. Continua lá dentro, vai. Não desce não. Você que já acessou o Santo dos Santos, fique lá. Fique lá, fique lá, fique lá, fique lá. Hoje é a grande reunião de avivamento. Você está na quinta profética, despertando avivamento. E nós não sairemos daqui como entramos. Você veio atrás do fogo e da glória. Então receba fogo, receba glória, receba no teu espírito. Espírito do Rian, erga-te agora. Na autoridade do nome de Jesus. Espírito prostrado, erga-te. Pega a tua espada de volta. Eu não quero saber quem você é no mundo. Eu sei que existe um homem espiritual aí dentro. E os céus te chamam hoje. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Quem é o medo? O medo é o oposto da autoridade. Então receba a autoridade de volta. E para de pensar que tem que ser assim, assim. Quem é você diante do Todo-Poderoso? Mais. Cadê você, adorador? Cadê aqueles que adoram em espírito e em verdade? Cadê você? Cadê você? Sobe nos ares, vem comigo. Sai da adoração da terra, fecha os olhos e sobe. Sobe porque Ele está aqui nas regiões celestiais. O lugar de governo da igreja. Deus está operando hoje. Deus está operando hoje. Deus está selando corações aqui dizendo: tu é meu. Tu é meu. Satanás está tirando onda achando que tu é dele. Mas eu te digo hoje, tu é meu. Você foi comprado com o sangue de Jesus, de Yeshua. O
o lindo, o mais belo, o amado, o desejado das nações. É esse sangue que te comprou. Vamos, 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 vamos. É noite de novas experiências. Novas experiências. Chega de viver a mesma coisa. Espírito perturbador de mente, sai daqui! Pelo poder do nome de Jesus. Depressão, ansiedade, rejeição, medo, sai desse ambiente. Espírito de orfandade, sai desse ambiente agora. Porque o Pai eterno está aqui. A maior paternidade que a terra já viu está aqui. Acabou. Você não vai mais andar no lugar de órfão. Você não vai mais andar no lugar de orfandade. Porque o amor do Pai te alcança agora. Agora, agora. Aí, agora. O Abba está aqui, o Abba. Papai, o Pai dos órfãos, o Pai dos espíritos, os nossos espíritos, o Pai das almas. Ele está aqui, ele está aqui. Ele veio para a grande reunião, ele está aqui. Antes da grande descida, Jesus foi juntar as brasas. Jesus foi juntar as brasas, porque ele ia derramar fogo naquela reunião e ele precisava de brasa. Você é a brasa do Espírito. Jesus está juntando o brasa aqui. Cadê você, brasa? Cadê você, brasa? Vamos, brasa, vamos, brasa. Tu é brasa, brasa, brasa. A brasa, quando o fogo vem, ela queima, ela queima, ela queima, ela queima. Toda incredulidade sai desse ambiente, sai, 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 sai desse ambiente, toda incredulidade. Porque no ambiente da glória, no ambiente do fogo, no ambiente da descida do Espírito Santo, na grande reunião, não pode ter corações incrédulos. Se tem algum Tomé hoje aqui incrédulo, Jesus veio também para curar a tua incredulidade. Mais, 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 mais. Aquele que não cria, passe a crer, passe a crer. Davidson, eu libero o Espírito Santo sobre a tua vida. Recebe aí.
Deixa o Espírito ter liberdade. Deixa o Espírito ter liberdade. Jesus está avivando gente aqui individualmente. É um avivamento individual. Recebe. Recebe avivamento. Avivamento não pergunta quem está em pecado. Avivamento visita corações que creem. Avivamento visita corações que anelam por algo novo, que conserva uma expectativa maior. É você? Então recebe, recebe, recebe. Recebe. Fogo, fogo, fogo e glória, fogo e glória, fogo, fogo. Se quiser ficar em pé, fica. Se quiser correr, corre. Se quiser se jogar no chão, se joga, mas faz alguma coisa. Pelo amor de Deus! Fogo, 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 fogo.